O nosso tema de hoje, ele é de uma capital importância para as nossas vidas. Como as nossas vidas mudam a partir do momento em que eu tomo consciência daquilo que a doutrina espírita nos oferece. Porque o Espiritismo vem falar para nós de maneira muito extraordinária que nós não somos apenas corpo, nós somos, além de corpo, um ser espiritual indestrutível e imortal, espíritos. E além de sermos seres imortais e indestrutíveis, temos também a possibilidade de nos comunicarmos com os homens. E alguém certamente vai dizer, mas de onde tiraram essas ideias? De onde surgiu esse pensamento de que nós não somos apenas corpo? De onde surgiu? Desde o princípio da história da humanidade. As mais diferentes religiões que a humanidade conheceu, todas elas, sem exceção, nos falavam da vida após a morte. Não houve nenhuma doutrina que até agora tivesse surgido sobre o planeta que nos dissesse que o homem é apenas corpo. Todas as religiões do planeta falam de que em nós existe uma parte espiritual. O Espiritismo vem nos dizer que essas verdades das religiões são exatamente aquilo que se comprovou pela experiência. Porque do século XIX, quando se começou a investigar se os espíritos realmente existiam ou não, a comprovação dos cientistas foi exatamente essa. Sim, os espíritos existem. Sim, existe nas nossas almas uma fração do nosso eu indestrutível e que se comunica com os homens. Nós tivemos, a partir do momento em que as nossas vidas se apresentaram diante dos cientistas que procuravam entender o fenômeno da vida, essa ciência veio nos contar. Sim, é verdade. Os espíritos existem. Os espíritos existem e se comunicam conosco. Aquilo que as religiões contaram ao longo dos séculos, aquilo que nós, de certa maneira, guardamos como notícias das religiões, é verdade. Vem a doutrina espírita e comprova para nós que os espíritos existem e se comunicam conosco. E Allan Kardec, dentro dessa leitura, desse processo da comunicabilidade dos espíritos com os homens, trouxe uma informação adicional a todos esses princípios. Ele não apenas percebeu que os espíritos existiam. Ele não apenas percebeu que existia vida após a morte. Ele percebeu, através das comunicações que os espíritos mantinham conosco, que eles não estavam no mesmo grau de felicidade do lado de lá da vida. Allan Kardec descobriu que os espíritos iam para o mundo espiritual e se tornavam do lado de lá mais felizes ou menos felizes. Descobrimos assim, então, que a sorte dos espíritos no mundo espiritual não é a mesma. Que existem espíritos que, meu Deus, são extremamente felizes, espíritos que possuem uma felicidade que é impossível de ser descrita pela linguagem humana. Eles experimentam uma paz de espírito, uma felicidade que não está nas coisas materiais e que produz nessas almas
sentimentos indescritíveis que a linguagem humana não pode representar. Esses são os espíritos felizes. E existe o outro lado. Existem espíritos que sofrem, que se debatem, que gemem, desesperados, enlouquecidos, desarvorados, angustiados, perdidos, vivendo em processos de sofrimento horrorosos, de muita dor, de muita tristeza, de muita angústia. E existem outros extremamente perversos, maus, frios, cruéis, capazes das mais brutais ideias. O mundo dos espíritos, portanto, não contém um único tipo de espírito do lado de lá. O mundo espiritual tem espíritos felizes? Tem. Tem espíritos em sofrimento? Tem. Tem espíritos perversos, maus, cruéis, endurecidos? Tem. E tem almas medianas, almas que têm um pouco de mal, têm um pouco de felicidade, têm um pouco de medo, têm um pouco de maldade. Almas que possuem uma característica até parecida com a nossa, uma mescla de luz e sombra, uma característica através da qual nós nos aproximamos muito daquilo que eles de fato são. E além deles terem essas diferentes características, Allan Kardec decidiu investigar por quê. Por que que uns eram felizes? Por que que outros eram infelizes? Por que que alguns eram amargurados e tristes? Outros cruéis e endurecidos? Outros medrosos? E alguns tão parecidos conosco? Allan Kardec descobriu que o que fazia a felicidade dos espíritos era a maneira como eles viveram na Terra. Quanto mais vivemos o bem, quanto mais exercitamos o amor, quanto mais demos atenção às coisas espirituais, tanto mais felizes nós somos. Espíritos que perdoam, que guardam no seu coração a capacidade de perdoar, que gostam de ajudar, que sentem prazer em serem úteis às pessoas. Espíritos que se apresentam como sendo espíritos bondosos. Esses, do lado de lá da vida, são espíritos felizes. Allan Kardec descobriu. O que faz a felicidade dos espíritos? Serem bons. Quanto melhor é alguém do lado de cá, maior é a felicidade dele do lado de lá. E o reverso também é verdadeiro. Ele descobriu que aqueles que mais sofrem, os que estão mais atormentados, enlouquecidos, desesperados, desarvorados, gritando do mundo espiritual, são os que mais erraram. Aqueles de nós que mais crueldade fizemos, que fomos maus, ingratos, perversos, nós temos uma grande tendência de chegarmos do lado de lá da vida e sermos almas profundamente sofredoras. Por que não disse que se eu faço mal eu vou ser sofredor? Porque se quem faz o bem vai ficar bem, quem faz o mal, evidentemente, deveria ficar mal. Mas não é assim.
Existem espíritos que fazem o mal e do lado de lá da vida sofrem desgraçadamente o mal que fizeram. Mas existe uma parte de nós que somos maus na Terra e que chegamos do lado de lá, não vamos experimentar sofrimento de imediato. Então vai fazer o mal e não vai sofrer consequências? Não na hora que chega. Isso acontece com as almas endurecidas. Eu faço o mal, meu coração está cheio de maldade. Eu morro, passo para o mundo espiritual. Quando eu chego no mundo espiritual, eu chego ainda tão convicto de que o mal é bom, que eu nem sinto vontade de ser bom. Eu tenho tanto ódio no meu coração que eu sequer me sinto uma alma infeliz. Existem espíritos que fazem o mal do lado de cá e quando atravessam a morte, vão fazer o mal do lado de lá. E alguém pode me perguntar, mas e aí, não vai sofrer as consequências? Na hora não. Lá na frente, sim. Então, eu vou ter pessoas que são boas, que, em sendo boas, transferem-se para o mundo espiritual e serão felizes. E tem aqueles que são maus, que se transferindo para o mundo espiritual ou vão sofrer, ou vão continuar fazendo mal até que eles percebam o mal que fazem para si, e aí comece o sofrimento que para os outros começou mais cedo. Não é que eles vão sofrer menos, mas é que os outros sofrem mais cedo. Então, mais rápido eles têm chance de se levantar. Nós vamos ter pessoas que são criminosos, pessoas perversas, que elas desencarnam e elas continuam no mundo espiritual com ódio das pessoas. Esses espíritos endurecidos, num primeiro momento no mundo espiritual, não espere que eles sofram. Eles não vão sentir que sofrem. Sofrer, eles sofrem porque não são felizes. Mas eles constroem uma espécie de escudo no coração em que eles não se permitem fazer contato com a dor. Enquanto que os outros fizeram o mal quando atravessam a fronteira da morte. Ai, meu Deus, o que eu fiz com meu pai, o que eu fiz com a minha mãe, o que eu fiz com a minha esposa, com meus filhos. Ai, o que eu fiz da minha vida, o que eu fiz com o meu corpo, o que eu fiz com a minha profissão. Ai, de mim, o que eu fiz. Que ser miserável que eu sou. Como eu sofro. Esse é um tipo de situação. Existem outros que não. Eles irão passar por isso mais na frente. Mais na frente eles irão cair em si e dizer, nossa, eu estou profundamente errado. Aí essa fase de o que eu fiz com meu pai, o que eu fiz com a minha mãe, o que eu fiz com meus filhos, com a minha esposa, com meu esposo, com a minha família, com a minha profissão, com o meu corpo, com a minha sociedade, meu emprego. Isso vai acontecer. Mas pode ser que demora. Existem espíritos que eles desencarnam e eles não são felizes. Não fizeram o bem. Eles também não fizeram o mal. Não eram almas perversas. Mas eles eram almas tristes. Muito tristes. Depressivas. Angustiadas. Inconformadas com a vida. Alguns até decidiram sair da vida pelo suicídio. Outros viveram um processo depressivo durante toda a existência e se transferem para o mundo espiritual e continuam tristes do lado de lá. Continuam almas tristes, sofredoras, angustiadas, vivendo processos profundamente dolorosos. Todas essas construções do mundo espiritual, Allan Kardec teve a oportunidade de ver.
Espíritos felizes, espíritos sofredores, espíritos chamados endurecidos, espíritos depressivos, tristes, espíritos suicidas, e aqueles outros em condições medianas, que são como nós, que tem um pouquinho de cada coisa. Ele percebeu isso e percebeu uma coisa muito interessante. Ele percebeu que esses processos de sofrimento, de dor, de tristeza, de ódio, tudo aquilo que é avesso ao bem, ele descobriu que tudo isso gera nos espíritos depois um processo de sofrimento muito grande, que os impede de serem felizes. E os espíritos irão descobrir que a única forma de sermos felizes é amando. Então, os endurecidos, os tristes, os depressivos, os maus, todos descobrirão, cada um deles a seu tempo, que o amor é a condição inarredável para que se seja feliz, levando os espíritos a necessariamente amarem para que eles consigam encontrar a felicidade. Então, os que já são felizes serão cada vez mais felizes, porque farão cada vez mais o bem, alargarão as suas potencialidades no bem e assim se transformarão cada vez mais em espíritos mais plenos. Os que estão do outro lado, os maus, os endurecidos, os que choram, os medianos, todos os outros, irão descobrir que é o amor que liberta as almas. E quando eles descobrirem que é o amor que liberta as almas, eles começarão a fazer uma caminhada linda na direção de Deus. Eles vão começar a descobrir que é esse nosso movimento na direção do amor que vai oferecer a nós a felicidade. Então, no fundo, todos seremos felizes mais à frente. Quanto mais nos esforçarmos para fazer o bem, mais felizes nós seremos. Allan Kardec descobriu isso também. Descobriu que somos almas imortais. Descobriu que a nossa sorte não é a mesma. Descobriu que tem espíritos mais felizes e outros menos. E descobriu que a chave da felicidade é o amor. Quanto mais amor se faz, mais feliz se é. E por fim descobriu que no término da nossa jornada, no final da nossa etapa de desenvolvimento, nós vamos ter a possibilidade de descobrir que o amor vai libertar a todos nós e que todos, sem exceção, todos seremos espíritos felizes à medida que se desabrocharem em nós as potencialidades do bem que reside no interior das nossas almas. E aí o que acontece conosco? Kardec descobriu todas essas coisas e perguntou aos espíritos, e essa pergunta está no Livro dos Espíritos, na questão 459 da obra. Além de descobrir tudo isso, ele faz uma pergunta. Ele perguntou se os espíritos influenciam nos nossos atos e nos nossos pensamentos. Não é só nos atos. Eles influenciam nos nossos atos e nos nossos pensamentos? Responderam os espíritos: muito mais do que imaginais. Influenciam a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Nossa, que resposta forte! Influenciam muito mais do que supondes. Então, os espíritos, eles influenciam as nossas vidas. Eles não só estão do lado de lá, com a sua personalidade, com as suas características, mas também influenciando as nossas vidas,
interferindo no nosso pensamento. Então, o que isso significa dizer? Significa dizer que quando eu faço o bem, eu posso estar fazendo o bem sozinho, mas eu posso estar fazendo o bem sob a influência de um espírito bom, que me estimula, que me sugere, que me dá a sinalização de que eu preciso fazer algo. Então, quando acontece isso, eu posso dizer que eu estou sendo influenciado por um espírito. A depender do tipo de espírito que me influencia, pode ser uma influência positiva ou uma influência negativa. Os espíritos não influenciam só para o mal, nem só para o bem. Ora, se eu tenho do lado de lá espíritos bons e espíritos que ainda não são bons, a conclusão é que nós estamos sujeitos a todo esse universo de influências. Eu estou sujeito a todos esses pensamentos que os espíritos têm. E existem alguns que são cruéis, perversos, duros, gostam da violência, gostam das drogas, gostam da promiscuidade, gostam do mal, e nós podemos ser influenciados por uma entidade desse tipo. Claro, podemos. Mas como que isso acontece? Por um processo como se fosse uma hipnose, em que o pensamento do espírito se irradia dele e se mistura com o nosso. E nós começamos a pensar junto com ele. É como se ele estivesse pensando dentro da nossa cabeça. E nós começamos a sentir as emoções que ele sente. Se ele é cruel, se ele é mau, e ele se mistura na minha mente, ele pode me sugerir pensamentos de maldade. Em que eu digo, sabe de uma coisa? Vou me vingar de fulano, pelo que me fez. Vou planejar uma vingança para ele, vou acabar com a vida dele. Quando eu estou planejando uma vingança, quando eu estou planejando uma desforra, quando eu estou remoendo mágoas e ódios, é possível que eu esteja vivendo um sentimento inspirado por uma entidade perturbadora. Essa entidade perturbadora, ela pode estar fazendo isso de maneira consciente ou de maneira inconsciente. Às vezes o espírito vem e diz assim, é isso mesmo, dá o troco para ele, arrebenta com ele. Ele pode estar fazendo isso consciente do que ele está fazendo, estimulando a minha vida a viver exatamente esse tipo de sentimento. Mas às vezes ele nem quer isso. Às vezes ele é um espírito ele é um espírito triste, ele é um espírito amargo, e ele se aproxima de mim. E quando ele se aproxima de mim, ele diz, meu Deus, como eu estou triste, meu Deus, como eu estou ruim. Mas ele não tem intenção de me deixar triste. É porque ele é assim. E a proximidade de um espírito perturbado em nós, ele querendo ou não, o pensamento dele se transmite e se mistura com o nosso, produzindo a chamada influência dos espíritos. Então, essa influência, ela pode ser de diversas ordens. Eu posso ser influenciado por um espírito mau. Esse espírito mau, cruel, perverso, ele quer que eu faça o mal, porque ele quer que eu faça isso, porque ele acha que é o certo de fazer. Vá lá e se vingue. Olha o que o teu irmão fez contigo, pois agora você vai lá e dá um troco para ele. Que outras vezes esse espírito, ele nem quer me defender. Ele quer o meu mal mesmo, ele diz assim. Vai lá. Te vinga dele, que é para tu ser preso. Vai lá.
Vai lá, briga com ele, vai, que eu quero te ver na cadeia. Às vezes o espírito está fazendo que a gente tenha uma ideia de fazer um ato violento, não é porque ele acha que a gente tem que se defender, é porque ele quer ver a gente preso, quer ver você desgraçado. Briga com a tua mulher, vai, briga com ela, briga. E estimula que você faça, não é porque ele acha que você está certo, é porque ele quer ver a família se destroçar. Ele quer ver tudo se acabar. Então ele vai e provoca a violência. Porque ele tem prazer de ver você se saindo mal. Então você vai ter espíritos maus, perversos, que estimulam porque acham que estão lhe ajudando. Não deixe barato. Brigaram com você, pois vá agora e dê o troco. Agrida a pessoa que agrediu você. Mas ele acha que está fazendo certo. Outros sabem que estão errados. E estimulam. Vai para cima dele, vai para cima dele. Volta lá, pega a arma e vai lá. Pega a arma, pega e vai. Mata ele, que eu quero te ver depois preso. Ele, na verdade, está querendo ver a sua desgraça. E se aproveita daquele momento de sintonia de pensamento para encaixar a ideia dele na nossa. Mas as nossas influências, elas não são somente dessas entidades perversas, cruéis. Existem entidades que se aproximam de nós que elas não são perversas. Elas são entidades tristes, depressivas, profundamente amarguradas com a vida. Foram espíritos doentes que sentiram o abandono e a solidão. Passaram por processos profundamente dolorosos durante a existência e se sentiram como que abandonados. E ao invés de procurarem o socorro de Deus, foram pessoas que se condenaram a se esconder dentro de como se fosse um buraco psicológico, a chamada depressão, e ficaram ali dentro, remoendo suas dores, sentindo suas tristezas que não tinham fim. E quando a vida os levou para o mundo espiritual, eles continuaram do lado de lá tristes. É por um tempo, porque depois eles vão mudar. Mas durante um tempo, eles ainda serão espíritos tristes. E essas almas tristinhas, elas têm uma tendência muito grande de procurarem outras almas tristes para se juntar a elas e sentir tristeza junto com a outra pessoa. É um outro modelo de influência espiritual. Porque não é uma influência espiritual para a violência, para agredir, querendo defender a pessoa ou querendo que ela se dê mal com a violência que ela vai produzir. Não, nem é isso. Não é isso. São influências espirituais que nos deprimem. Caímos num processo de tristeza que não conseguimos curar. Andamos pela vida e a vida parece perder o sentido. Às vezes, esses processos de tristeza, eles até têm uma causa. Você, de repente, teve um golpe da vida. Você perdeu o grande amor da sua vida. Perdeu a esposa, perdeu o marido, perdeu um filho, perdeu o emprego, entrou em falência na empresa, recebeu a notícia de uma doença incurável, ou seja, você recebe um golpe da vida muito duro. E você não consegue digerir esse golpe. E você se permite entrar num processo de tristeza. É até entendível. Você vem de uma história, o amor da sua vida parte, e você se sente fragilizado e pode sim entrar num processo depressivo. É plenamente possível, tudo bem. Mas tem vezes que
a gente não percebe que a gente entra nessa tristeza e depois de entrar, alguém começa a conviver conosco. A gente atrai essas entidades para dentro do nosso quarto. Elas passam a dormir junto conosco. Vão para o trabalho com a gente. Elas irradiam uma energia de tristeza, uma energia de dor, uma energia de angústia que nunca passa. E a pessoa diz, eu não sei, eu perdi completamente minha vontade de viver. Muitas vezes, esse processo de perda de vontade está relacionado com uma companhia espiritual que se aproximou de nós e que a gente nem se deu conta, mas ela foi ficando na nossa casa, ela foi ficando, ela está morando. Não paga aluguel, está morando com a gente. Ela toma café, vai para o trabalho, anda no carro, porque o meu pensamento e o dela são muito parecidos. Um alimenta o outro. Vocês já viram que pessoas que são alcoólatras, elas bebem no mesmo bar? Elas vão para o mesmo lugar? Puxa, tem lugares tão bonitos, iluminados. Vocês vão para aquele bar feio, aquele sujinho, chamado Pé Sujo, que tem aquele balcão horrível, aqueles bancos horrorosos, não tem quase nada na prateleira, só bebida, um ambiente escuro, mas eles gostam daquilo ali. Eles sentem prazer em estar naquele lugar. E aquele lugar está cheio de entidade alcoólatra também. Ai, como eles gostam de estar ali dentro. Eu sinto uma falta de ali. Então, muitos dos nossos processos de vícios estão vinculados a fenômenos dessa natureza. Que fenômenos? Esses processos através do qual as dores da alma devoram os nossos corações e nós ficamos frágeis e as entidades tristes se aproximam de nós, nos abraçam e dizem: ai, como eu sou triste também. E quando nos descobrimos, estamos completamente dominados pela influência que essas entidades produziram em nós. Então, a influência desses espíritos sobre as nossas vidas, ela é muito pesada, muito forte. E nesse sentido, a gente às vezes fica pensando, poxa, a doutrina espírita nos fala tudo isso, mas o que eu posso fazer para sair desse processo? Porque a gente às vezes sabe, eu sinto que eu tenho um desejo de vingança. Eu sinto que eu quero matar fulano. Eu sinto em mim desejo de beber. Ou desejo de ir para a promiscuidade, para a prostituição, para prometer adultério. Eu sinto um clamor dentro da minha alma. O que está acontecendo? Ou eu sinto uma tristeza, uma dor, uma angústia. Até que ponto isso tem uma componente espiritual? Então, a doutrina espírita, ela não somente nos fala que isso existe, como ela também vem contar para nós o que a gente pode fazer para que a gente consiga desconectar essas ligações das influências perturbadoras. Então, olha lá. Ora, vamos pensar. Se o que me fez ter essa conexão com essa entidade perversa foi o sentimento de ódio, como é que eu desconecto? Está na cara. Sentindo outras emoções que não o ódio, porque aí ele vai perdendo conexão comigo. Todas as vezes que eu me percebo vítima de um pensamento, eu tenho que dizer, eu estou sendo vítima desse pensamento, então eu não posso pensar ele. Porque quando eu penso, a entidade se agarra em mim. Então, se é uma vingança, eu vou lutar contra a vingança. Se é um desejo de drogadição, eu tenho que mudar. Drogadição é complicado, porque você tem que mudar os amigos, o lazer, música que ouve, lugares que frequenta, até o vestuário você tem que mudar. Tem que mudar tudo, tem que fazer uma nova vida para você recomeçar.
até os amigos. Amigos, roupa, música, lugares, gostos, perfumes, tudo que lembra o passado vai precisar ser mudado, senão a gente não consegue sair. Vícios são bem complicados. Então, se a gente tem um apelo no sentido da nossa sexualidade, presta atenção quando é que ele começa, porque ele não começa de assalto, ele começa se infiltrando devagar. Opa, começou o pensamento, vamos mudar a ideia. Para não ser vítima da perturbação. Então, a dinâmica é exatamente desconectar as tomadas mentais. Que existem tomadas mentais que a gente criou. E a gente precisa desconectar as tomadas. Tomada da vingança, a tomada do vício e a tomada da tristeza. Ai, como eu me sinto tomado de tristeza. Então mude. Não se permita ficar triste. Invente o que fazer. Não fique no fosso do seu próprio quarto. Decida fazer um exercício físico. Olha, exercício físico é um santo remédio para a depressão. Caminhar. Aumenta os níveis de serotonina, de dopamina, melhora o GABA, melhora... Meu Deus, os neurotransmissores ficam todos muito melhores se a gente faz um exercício físico. E quando a gente associa o exercício físico à prática do bem, pelo amor de Deus, é uma maravilha, porque a gente sente as descargas de ocitocina, que é um neurotransmissor importantíssimo. Então, fazer o bem, fazer exercício físico, encontrar pessoas, exercitar a gratidão, agradecer aos outros, dizer às pessoas elogios, nossa, isso tem um poder terapêutico maravilhoso. A gente precisa exercitar isso. A gente precisa exercitar essa construção dos nossos neurotransmissores para sair do estado de tristeza e se libertar espiritualmente. A Casa Espírita, ela oferece um trabalho chamado atendimento espiritual. É uma terapia que é oferecida no Centro Espírita, é gratuito, ninguém paga nada para isso. Muitas casas espíritas possuem. Como que ela funciona? Ela tem 7 partes. Ela tem o atendimento fraterno pelo diálogo, que é a conversa com as pessoas, para ouvi-las. 2, tem a palestra para esclarecer. 3, tem o passe, onde a pessoa vai receber uma energia para melhorar. Tem a água fluidificada, que é para levar para casa, para durante a semana. Além desses 4, o 5º elemento, a prece. Praticar a prece antes de dormir, muito positivo. 6º elemento, o evangelho no lar. Uma vez por semana, realizarmos oração em família e harmonizarmos o ambiente doméstico para que as possíveis entidades que estejam ali sejam atendidas. Mas eu disse que eram 7, e eu só falei 6. Está faltando o último. O último é o mais importante de todos. Mais importante. Porque de nada vai valer o atendimento fraterno, a palestra, o passe, a fluidificada, a prece e o evangelho, se não houver a transformação moral do indivíduo. Mudança de hábitos, mudança de pensamentos, arejar a ideia, porque é aí que está a desconexão das entidades que nos perturbam. As outras partes do tratamento, do atendimento espiritual, são para dar força para você fazer a mudança. Mas se você tiver tudo e não mudar, o progresso é muito pouco. Você tem que mudar intimamente, alterar o padrão para que as influências espirituais sejam menos vibrantes nas nossas vidas. Essa é a terapêutica que a doutrina espírita nos oferece. Mas as influências que nós sofremos não são só as negativas. Seria uma ilusão da nossa parte achar que só os espíritos perturbadores é que têm acesso à nossa mente. As almas que amam,
Os espíritos que possuem vínculos conosco há séculos e milênios também se comunicam conosco. Os nossos amores que partiram, aqueles mesmos de quem sentimos tanta saudade, também se aproximam de nós. Mas eles não gostam de nos ver desarvorados. Eles gostam de nos ver bem. Se nós nos desconstruímos emocionalmente com a partida deles, se eles vierem, eles nos fazem até mal, porque a presença deles nos evoca mais saudade. Então, para que eles nos visitem, para que eles estejam mais próximos de nós, a gente tem que estar limpinho, tem que estar arrumadinho, para que eles digam, eu posso ver o meu amor, porque meu amor vai ficar feliz quando eu visitá-lo. Mas se eu estou todo desgrenhado, desarrumado, desesperado, angustiado, sem propósito de vida, se eu for lá e ele me vir, sentir a minha presença, uma saudade ainda muito mais intensa vai tomá-lo. Então, é melhor que eu não vá. Aí outros espíritos aqui vêm. Sozinhos, nós não ficamos. Nós temos, quando reencarnamos, um grupo de espíritos vinculados a nós. E entre eles, um que mais diretamente se preocupa com o sucesso da nossa encarnação. Esse espírito, a quem muitas vezes chamamos de anjo da guarda, nada mais é do que um espírito que não foi criado para tomar conta de nós, mas que nos ama profundamente. Nunca se afasta de nós, mas nós oramos pouco para ele. Pedimos muito pouco a sua orientação, e eles também exercem influência sobre nós. Orar antes de dormir, pedindo a presença dos nossos espíritos benfeitores, é uma medida excelente para os nossos dias de angústia. Quando nós estamos muito angustiados, depressivos, nós precisamos imperiosamente de orar pelos nossos benfeitores, para que durante o sono a gente não seja vítima da perturbação dos espíritos que podem se aproximar de nós nesse período. É por isso que na questão que Allan Kardec colocou para os espíritos, ele comenta que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós supomos. Muito mais do que supondes. Porque não são só os bons também. Nós somos muito ingratos. Porque eles estão muitas vezes perto de nós e nós não percebemos a sua presença. E só para terminar a nossa fala de hoje, no término dessa resposta, os espíritos dizem assim: os espíritos se influenciam a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. E as pessoas pensam que tem um monte de espírito em cima de nós o tempo todo. Não é isso. São as ondas mentais. Não é a presença física, mas as ondas mentais. Quando nós pensamos no bem, não necessariamente vem um espírito para colar em mim, mas se eu sintonizo na faixa do bem, eu sinto o bem, e ainda que ele não esteja grudadinho em mim, eu me conecto nas energias do bem que existem. E a partir daí, a minha relação com o mundo espiritual se torna extraordinariamente muito mais potencializada por essa influência. Assim, portanto, nessa nossa noite de hoje, que temos a oportunidade de refletir sobre a influência dos espíritos, lembremos dos nossos espíritos benfeitores e lembremos da nossa transformação moral, com esses dois grandes instrumentos, da mudança nossa para desconectar dos maus e a prece para nos conectar aos bons, nós conseguiremos um excelente sucesso em termos influências espirituais, sim, mas influências espirituais positivas. E que Deus nos abençoe.